Todo mundo precisa começar de algum lugar. Pode ser sem qualidade, da forma mais amadora, mas não quer dizer que você não possa encontrar diamantes. Eles só precisam ser lapidados. Oi, eu sou a Múria e comecei a gravar cantando pra internet aos 13 anos. Da forma mais furreca possível, com o celular mais okzinho da época, sem microfone, tocando poucas notas e de forma bem simples no violão e tentando entregar o máximo que eu podia da minha alma na música e nas letras. Mas, quando eu percebi, já estava com mais de 100 mil visualizações em alguns vídeos no Facebook, que naquela época era bastante coisa. E eu jamais imaginava, justamente porque eu gravava como uma forma de me expressar e gritar para o mundo que eu não conseguia dizer só falando. Mas, por conta da falta de qualidade, muitas vezes, pela falta de maturidade também, e não ter essa resiliência e cabeça por conta da idade que eu tinha, eu acabei desistindo da música. Mesmo me trazendo uma base de fãs e algo que eu poderia seguir concreto, eu não tinha esse pensamento. Para mim, era um hobby e eu não ia seguir por esse lado. Eu pensava que o mundo das empresas poderiam me trazer mais coisas e uma vida mais estável. Mal eu estava enganada que é totalmente o contrário. E por conta disso, eu desisti, fiquei anos sem tocar no violão, sem tentar compor novamente. E mesmo que eu sentia saudade, aquilo era uma vontade que eu tinha sempre de retornar para a música. Mas eu acho que com o tempo eu fui entendendo a responsabilidade também de ser artista e de você ter que aguentar certas coisas que antes você não imaginava que precisava, principalmente cobranças. E como eu fazia música por hobby e que saía naturalmente, meio que essas cobranças acabaram fazendo que eu sentisse a falta de vontade de fazer aquelas músicas, porque não teria tudo de mim. E talvez seria só para que as pessoas gostassem e continuassem acompanhando. Mas tudo tem um processo e não é tão simples e nem tão rápido. Depois que eu envelheci, eu fui entendendo que o mundo das empresas não era o meu destino e fui vendo que essa parte de mim estava morrendo e eu precisava retomá-la, porque eu tinha uma grande vontade de fazer isso acontecer e dessa vez de uma forma séria, deixar de ser um hobby e virar uma coisa mais profissional, para que eu pudesse viver disso futuramente e conseguisse extrair de mim tudo que eu tinha desde cedo para ser colocado para fora e para ser criado. Mas eu queria também uma mudança no meu jeito de fazer música e como que eu ia colocá-las na internet. Primeiro começou com composição. Isso foi uma coisa que acabou mudando ao longo dos anos, por mais que eu estava ali parada, não estava fazendo com frequência, mas eu acho que nessa parte de composição de letra e tocar também foi uma evolução muito clara de quando eu era mais nova para depois que eu fiquei mais velha. Além de adaptações, né? Porque quando você é mais novo, pelo menos a minha voz era muito mais fina. E hoje em dia eu tenho uma voz muito mais grossa, onde eu precisei adaptar muitas músicas que eu tinha antigamente para hoje, mas que eu também não fico me culpando ou achando problema na situação da minha voz, até porque eu também fumo, então isso acaba um pouco, né, com as cordas vocais no sentido de ficar limpinhas, mas eu gosto da estética da minha voz e acho que mudou muita coisa pra boa. Tinha coisas que eu talvez não gostasse antes tanto na minha voz, que hoje, pra mim, qualidades. Eu fui tentando mudar as minhas composições, as minhas melodias, que antes eu fazia muito mais de um jeito simples, com formas, né, de acordes que todos nós conhecemos, como Lá, Si, Dó, e mais, né, que você aprende assim que você inicia no violão. No meu caso foi meio a caralho, porque eu fiz acho que algumas semanas de violão e aí eu já peguei e aí comecei a treinar tantas vezes, mas tantas vezes, chegou um momento que não deu mais pra mim fazer as aulas e acabou que ficou por isso mesmo, mas eu não desisti e fui seguindo fazendo essas formas mais básicas. Quando você começa a olhar pro violão de uma forma diferente dessas forminhas exatas que tradicionais que a gente tem,
você começa a achar melodias muito diferentes e que agregam sentimentos também para a música. Então, isso foi um passo que eu senti que foi grande aí nessa parada. Outra questão foi as letras também. Acontece que quando você fala muito de sentimento, você acaba colocando muito eu, você, de formas mais básicas também de composição. Eu fui tentando incrementar mais a parte histórica, onde eu conto uma história e dentro dela eu falo sobre sentimentos. E eu acho que isso traz uma complexidade, uma coisa onde você faz a pessoa refletir, porque você não precisa falar exatamente o que tá acontecendo, né? A pessoa, ela vai tirando daquilo que ela tá ouvindo com a imaginação dela. Então, eu acho isso que foi uma parte muito interessante também de amadurecimento na parte de composição. Claramente, isso demorou um tempo para acontecer, mas aconteceu, então é uma parte essencial para nós artistas, que é estar em constante evolução, seja no nosso jeito de fazer arte, ou como no assunto que eu vou falar agora, que é sobre equipamentos. Sim, não dá só para você ficar fazendo só a música sem pensar nos equipamentos que você tem, quando você está tentando levar a sério e profissionalizar isso. Então, veio a parte onde eu precisei fazer compra de equipamentos. Eu já tinha notebook, um violão e uma caixa de som de guitarra. Então, essas 3 coisas pelo menos eu já tinha, e eu só precisava comprar mais outros equipamentos, que seria o microfone, que a gente comprou com cabo USB. Ele é um microfone condensador da Fifine e na época ele custou por volta de uns R$ 300. Eu lembro que não só isso, a gente também comprou fone de ouvido, que ele era bem relativamente bom no mercado ali, falando sobre estúdio. Ele não é o melhor e nem mediano, é bem de entrada, porém ele é melhor do que qualquer outro fone de ouvido que talvez você conheça. Então, foi muito bom ter adquirido ele também, para não ficar só na caixa, que já também não tinha uma ótima qualidade. O fone também foi para incrementar aí junto com o microfone. O fone foi um AKG K72 e na época ele custou por volta de uns R$ 300 também. Nesse meio tempo que a gente estava utilizando com uma coisa mais barata, porque foi o início, então a gente pensou em aprender, pegar tudo que a gente tinha para aprender com aquele equipamento de uma forma mais barata, porque a gente não tinha dinheiro para estar investindo no momento em algo mais caro, mas que também a gente não pudesse perder o tempo sem fazer nada só porque não tinha algo de extrema qualidade ou de qualidade mediana. Então, por mais que não eram bem de entrada mesmo, foi bom para começar. Então, se você quiser estar iniciando para ver se é isso que você quer mesmo, esses 2 tá ok. Você pode conectar o seu microfone USB mesmo, tentar gravar, e que vai dar tudo certo, e um fone para você conseguir ter uma melhor percepção daquele som que você está fazendo, seja composição instrumental, MIDI ou também de voz. É muito bom e eu recomendo aí para o seu começo. Obviamente vai precisar de updates para frente, conforme você vê que isso realmente é para você. Nesse tempo todo eu estava trabalhando, juntando bastante dinheiro ali, e acabou que eu saí do serviço, então eu ganhei uma rescisão e eu fiz alguns investimentos com algumas coisas um pouco mais caras. Essa parte você não precisa necessariamente, você com seu notebook tá tudo ok, pode mantê-lo, mas eu comprei um PC foda, um monitor foda, porque a gente trabalhava com esse computador, então tinha muitas coisas que o notebook ali, ele acabava dando uma travada, mas era um pouco mais difícil, começou a surgir alguns problemas com o tempo, e a gente viu a necessidade de comprar um PC do qual ia manter por muito tempo, e a gente ia conseguir utilizar ele para tudo que a gente quisesse, né? Fazendo desde música, a desenho, a vídeo, a jogar, que seja, mas pelo menos ia ser algo muito bom, que a gente não ia ter preocupação por anos. Mas essa parte não necessita, mas é um ótimo investimento se você quiser colocar aí como algo que você
pode comprar porque um notebook, um PC, muitas vezes, é um notebook para ele ser ok, ele vai valer mais ou menos um custo de um PC bom. Então, vale a pena. Logo, eu comprei mais um microfone condensador. Ele já, no caso, é o cabo XLR. Esse foi o AT2020. Na época, a gente pagou uns R$ 400 pela AliExpress, um pouco mais barato do que é o valor dele mesmo. E foi uma aquisição ótima. Assim, a gente trocou o USB para poder ter um microfone de interface, porque ele soa muito melhor que o USB, a conectividade é bem melhor, ele passando pela interface. Como na época a gente tinha investido em um PC foda, que então custou dinheiro por volta de uns R$ 4.000 aí. Quando a gente foi comprar tanto o microfone quanto a interface, a gente procurou de um preço, um custo-benefício muito barato. Então, como a gente comprou pela AliExpress, saiu mais barato. Porém, sempre tem um risco de vir um falsificado. Mesmo assim, ele atendeu muito bem as nossas demandas na época. Porém, as dificuldades que a gente teve, assim, foi gravar instrumento. Então, o violão foi um processo que ele é um pouco mais difícil. E se você comprar ele no Brasil, que venha, né, talvez original ali, ele é um preço mais caro. Então, às vezes, vale você colocar um pouco mais de dinheiro e acabar comprando um microfone AKG. Então, fica de dica, porque é bem importante essa parte. Mas como a gente optou por preço no momento e um mais ok, porque na época estava sendo bastante empurrado esse microfone, estava ficando bem falado, então foi uma opção que a gente tomou no momento de adquirir. O Fifine foi trocado justamente porque a conectividade USB, ela tem mais ruído e ela também o microfone em si não acabou aguentando muita força, muita pressão de volume ali no momento. Então, essa foi uma troca bem diferente, assim, pra gente adquirir também um novo microfone, porque ele é bem de entrada, bem limitado. Então, você tem que pensar que se você quiser fazer isso só para você iniciar ali, para trocar mais para frente, pode comprar, mas se você já quiser investir de vez também no AT2020 ali, que tá bem de entrada e que vai talvez te suprir se você não tiver instrumentos e seja só voz, ele funciona muito bem também. Outra coisa que foi feito investimento, né, foi a interface junto com o microfone, e a gente comprou uma interface mais barata, minúscula possível, que nem existe hoje mais vendendo, que foi a Arcano. Essa interface, ela não é mais encontrada em nenhum lugar, bem paralela, mas no momento era o que a gente tinha, a gente gastou por volta ali de uns R$ 400 nela também, porque as interfaces costumam ter um preço mais elevado ali de todos os outros equipamentos que utiliza em gravação. Então, a gente adquiriu, utilizou por bastante tempo também ela, mas encontrou bastante dificuldades também, porque por ela não ser de uma qualidade muito boa, não ter uma procedência assim tão legal, ela tinha muito ruído e questão de volume de microfone também era bem difícil com ela ali, mas assim, a gente ficou por bastante tempo com ela gastando só esse valor, né, ali de microfone, mais uma interface ali, por volta, né, dos R$ 800, então supriu a gente bastante tempo, mas talvez eu não teria, se eu tivesse pensado melhor, eu teria investido talvez uma coisa com mais procedência do que ela, porque realmente foi no desespero que a gente fez e acabou comprando e não paramos para pensar que cada interface ela vai ter um som e tem umas que infelizmente vão ter mais ruído e não vai ter um som tão bacana assim, então você vai acabar mais sofrendo na pós-gravação. É um ponto bem importante também. Também adquiri mais um fone da AKG, o K92, e na época ele custou também ali uns R$ 400, acredito que ele deve estar por volta disso ainda, e a gente adquiriu porque precisava de 2 fones ali para estar sendo ouvido
porque no caso eu que estava gravando voz ou violão, e também para a pessoa que estava ali no computador, fazendo toda a parte de mixagem, vendo se estava tudo ok, se estava saindo legal a voz. Então, a gente acabou adquirindo também como um upgrade do antigo fone que a gente tinha, então a gente escolheu já pegar mais um, né, dessa mesma linha e fazer um upgrade com um mais recente do que o anterior que a gente tinha. Outro ponto que foi muito importante, que é para a parte de composição de instrumento virtual, né, então se queria utilizar piano, violoncelo, queria usar acordeon, qualquer desses instrumentos virtuais, a gente acaba utilizando o teclado. Então, tem o teclado MIDI, que a gente, no caso, adquiriu um teclado MIDI maiorzinho do que tem. Os que tem, que são maiores, eles acabam sendo mais caros. Só que a gente pagou bem barato, porque a gente pegou um usado e a gente comprou por volta de uns R$ 200. O teclado MIDI é da M-Audio, de 32 teclas. E, no caso, a gente pagou mais barato também porque ele não estava com algumas peças funcionando. Mas a gente já tinha visto esse problema já anteriormente, que às vezes é apenas parte de limpeza no contato das teclas. Então a gente foi com a cara e coragem mesmo, compramos porque estava bem mais barato do que é no mercado e fizemos a limpeza, foi bem simples e já voltou a funcionar, então valeu muito a pena. Conforme o tempo foi passando, a gente foi descobrindo que era necessário ali ter caixas melhores de som, tanto para poder fazer toda a produção, quanto também para a gente ouvir música, porque basicamente a gente passa muito tempo ouvindo música. Então, acaba que tem essa necessidade de um som melhor do que a gente tinha, que era de uma caixa de guitarra. E os fones também tinham problema de conectividade, muitas vezes porque não dava para conectar os dois ali. Então, assim, era melhor também para poder conversar, né, dentro do lugar, uma caixa mesmo para estúdio. No caso, a gente focou numa coisa mais barata, a gente comprou caixa de som que dizem ser monitores de áudio, mas ela é uma caixa multimídia. Compramos da Tomate, que a gente pagou por volta de R$ 800. Foi um investimento alto, mas muito mais em conta e uma caixa boa para poder ser utilizado no estúdio, e fez bastante diferença, assim, principalmente em estar conseguindo escutar as músicas no momento da produção. Monitores ou caixas que se parecem com monitores, elas são feitas pensando no tratamento do local. Porque o local, a posição do monitor e o tratamento do quarto vai determinar o som da caixa. O motivo de se pegar uma caixa tão complexa quanto essa, que tem essas complicações em adaptação, é muito por conta que essas caixas, elas têm muito mais frequências e você consegue escutar muito mais coisas que estão dentro da música do que caixas normais que temos e conhecemos e que são tradicionais as pessoas estarem comprando e colocando nas suas casas. Ela soa muito diferente e tem uma qualidade muito maior também, por você ter essa maior percepção. O equipamento, acho que um dos mais caros que a gente teve no estúdio nosso aqui, foi uma nova interface. Sim, porque a interface antiga da Arcano, ela tinha enormes complicações, o microfone também não soava muito bem, e a gente decidiu gastar um dinheiro a mais numa coisa boa e que a gente vai demorar muito tempo para poder trocar novamente. Foi um investimento que valeu muito a pena, que é a interface SSL2 MK2. Foi uma ótima aquisição, valeu cada centavo, porque, obviamente, ela é bem maior, robusta, ela tem mais uma entrada do que a outra, a gente só tinha apenas uma, e então essa a gente tem duas para poder utilizar, 2 microfones, então foi ótimo para colocar mais instrumentos também, caso a gente precisasse plugar. Então, ela de volume é maravilhosa, porque também a gente consegue colocar a caixa de som nela. O áudio sai muito melhor do que vindo diretamente do computador. E a gente tem um controle maior, onde não precisa ficar entrando dentro do computador, tendo que mexer apenas num volume ali. Ali na interface a gente consegue mexer, né, tanto com fone, com monitor, seja também na parte de volume dos microfones. Ela é bem completinha, assim, e foi
uma aquisição ótima. A gente gastou por volta aí de uns 2.500. Foi bem cara. Mas no momento que a gente plugou e colocou o microfone, é uma diferença absurda. Por mais que nosso microfone, ele é bem de entrada, a gente já achou que talvez, né, não faria tanta diferença, mas já fez. Foi realmente um passo bem grande, mas que a gente sabia que valeria a pena e mudou, assim, em muitos quesitos depois que a gente adquiriu ela. Ela não tem ruído, ela é ótima, perfeita. E também o retorno dela é muito bom. Então, vale a pena. E também tem um driver próprio que muda bastante coisa também. A interface, ela basicamente é o coração do estúdio, porque tudo passa por ela. E o som que também você vai ter vem muito por conta da interface. Então, ela melhora em muitos quesitos. E é necessário você ter uma interface boa. Não precisa também chegar adquirindo uma interface mais cara, mas tem melhores. É melhor você investir um pouco mais de dinheiro em uma interface do que você pegar uma barata e ter uma zona de cabeça no pós. Mas você pode pagar por menos. A gente decidiu pagar muito mais caro, porque chega um momento ali que o valor, por mais que eu tô pagando mais barato ou um pouco mais caro, não faz muita diferença, elas são bem parecidas. Então, pra gente ter um passo muito melhor, né, dar um passo onde a gente adquirir algo de maior qualidade, a gente decidiu e optou comprar por ela. Se você puder, invista ali numa interface mais do que qualquer outro equipamento que você tenha no estúdio, porque faz muita diferença. Indico alguma interface da Arturia, eles têm um preço mais em conta, mas já é muito melhor do que você pegar uma furreca ali, que você vê que tá baratinho no momento, e faz bastante diferença na gravação. Então, acho que vale a pena você esperar e investir um dinheiro ali mais legal, se caso você queira fazer à vista. No meu caso, compensou bastante comprar essa, porque eu comprei parcelado, e ela tava bem próxima, assim, a parcela de uma da Arturia, por exemplo. Então, eu optei em pegar uma melhor e mais cara. Mas, recomendo, você pode também estar investindo na Arturia, que ela é boa também. E aí, eu comprei, claramente, mais um microfone, que é esse que vos fala, que seria um microfone dinâmico. A gente sentiu que a gente precisava, principalmente para gravar violão, então fez uma diferença enorme, assim, porque, querendo ou não, a T2020, ele não aguenta certas pressões ali de grave, acaba dando uma distorcida no som, e a gente optou, então, por pegar um dinâmico, que ele é muito bom. E se você quiser investir numa interface, né, mais cara ali, e comprar um dinâmico, vale muito a pena. O condensador, ele é bom, sim, mas o dinâmico, ele já faz muito a boa. Então, a gente adquiriu, que é o microfone dinâmico Renio 7. Eu paguei por volta de uns R$ 150. Acho que foi o equipamento mais barato que a gente comprou no estúdio, mas que valeu super a pena. Então, super indico também. Eu acho que fez uma diferença, principalmente para conseguir gravar com os dois microfones, dar uma complementada um no outro. Então, isso foi uma ideia bem legal e eu amei adquiri-lo. Esse eu tava esquecendo, ele é mais um adendo, porque eu não aguento ser só do áudio também, eu preciso ser do visual. E como eu gosto de gravar, tirar foto e um monte de coisa, eu adquiri também uma câmera profissional, semi-profissional, né? Adquiri uma câmera profissional. É a câmera da Canon T5i. A gente comprou para fazer gravações, mudamos algumas características do software dela, mas conseguimos utilizar bem para gravação. Ela é uma câmera antiga, então pesquise bem, entendeu? Sobre ela, para ver se é isso mesmo que você quer. Às vezes você pode investir um pouco melhor em outras, mas pra gente serviu otimamente, porque a gente conseguiu dar umas engambeladas nela sobre gravação. Para foto ela é ótima, mas gravação ela tem algumas coisinhas ali. Então, dê uma boa pesquisada antes de você querer adquirir. E ela eu paguei R$ 1.900. Mas foi uma coisa ótima. Inclusive, estou gravando com ela. Ela é muito boa. A gente pensa em fazer upgrades mais no futuro. Mas câmera é uma coisa muito cara. Então, vamos aos poucos. E eu acho que essa já tá ótima pro momento que a gente quer. E vai servir muito para gravações de clipe, tanto pro YouTube e outros hobbies que eu gosto, como fotografia também. Sim, foi um grande gasto os equipamentos. Tem um gasto grande porque
tudo que envolve arte tem um preço maior. Mas foi durante 5 anos que eu fui adquirindo aos pouquíssimos cada coisa, parcelando, às vezes ia à vista mesmo, mas grande parte eu fui parcelando e também fui deixando de ter certas coisas que eu não via necessidade na minha vida. Por exemplo, uma TV. Tem gente que gasta super caro numa TV. Eu, de verdade, tenho computador, tenho tablet, tenho o celular. Eu não tenho essa necessidade de ver TV a cabo, então pra mim é um gasto desnecessário que quando eu montei minha casa eu não pensei. Então, isso eu acabei convertendo também em comprar equipamento. Ter um celular do ano ou mais recente, não tenho, mas o que eu tenho tá suprindo. Então, pra mim, eu preferia estar gastando dinheiro com algo que vai me render bons frutos futuramente do que estar gastando dinheiro com um celular que mais me traz coisas ruins do que boas, no final das contas. Vi que o investimento que eu ia fazer era muito necessário e também ia fazer muito mais sentido na minha vida. Então, faça aos poucos, vê o que dá pra você, também não sai comprando mil uma coisa pra depois você nunca mais utilizar. Vai aos poucos, vai se acostumando, vai entrando ali, vendo o que você consegue fazer e depois você vai aumentando os equipamentos, melhorando o que você precisa. Tudo tem o seu tempo. Você acha que é só gravar e pronto? Não, 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 não. Tem a parte de você também distribuir essa música. Não dá pra só você ir lá, fazer a sua música, gravar o seu vídeo e postar no YouTube e achar que você vai ganhar dinheiro com isso. Todo mundo sabe aqui que para você ganhar dinheiro no YouTube, você precisa monetizar. E para monetizar, você precisa ter mais frequência a estar postando mais vídeos e também ter uma quantidade de pessoas já inscritas no canal. E bastante visualizações em um ano, né? Desde o momento que você tá, um ano para trás, você precisa de ter uma quantidade de horas visualizadas. Então, não é tão simples e você precisa de um modo que você ganhe essa monetização depois que você publicou a sua música. Para isso, a gente tem as distribuidoras, que é uma grande máfia. Basicamente, não tem como você simplesmente ir lá no Spotify e colocar a sua música e fazer o upload lá. Você precisa de uma distribuidora onde ela vai entrar em contato com todas as plataformas digitais e tá enviando a sua música. Além de você estar recebendo através dela os seus royalties, que seria toda a parte que as pessoas ouviram, então você vai estar ganhando de cada plataforma por essas visualizações. Não se engane, é bem baixo, é bem pouco, mas quando se junta em bastante quantidade, assim, quando é bem ouvida, vai fazer bastante diferença no que você vai ganhar. E aí que tá a parte complicada, porque cada distribuidora vai ter os seus prós e contras. Vai ter também a taxa ali de que ela vai estar pagando pelos royalties, ou se ela vai estar pagando tudo ou não. Depende se ela vai colocar em várias plataformas, se ela consegue colocar em todas ou somente algumas. No caso, tem as distribuidoras que são grátis, que você não precisa pagar nada, mas é bem complicado você utilizá-las, não esperem um ótimo serviço, vai ser bem complicado o serviço delas. Então, no nosso caso, a gente preferiu investir na DistroKid. A gente percebeu que era a melhor no momento, porque ela oferecia coisas que pra gente era bom, mas na questão de se precisar resolver qualquer problema, qualquer solução ali que você precise, é mais demorado, é mais complicado, mas todas elas têm um atendimento péssimo. Ver o que realmente compensa pra você, porque a DistroKid, no caso, ela é gringa, então você paga em dólar e em dólar não é tão caro assim, mas quando você converte no real, acaba saindo salgadinho ali. Então, sim, você precisa pagar para colocar as suas músicas na internet e ganhar por isso. As plataformas, como eu disse, não dão muita coisa, mas, querendo ou não, quem paga melhor é o YouTube. Sim, no caso, você vai estar sendo monetizado desde o momento que você coloca pela distribuidora e chega ali na plataforma do YouTube. Então, você não precisa ter um canal monetizado. A partir das pessoas que ouvirem, né? Fica a sua música e escrito tema do lado. Não sei se vocês já viram. Mas aí você consegue já, ou outras pessoas estão ouvindo dentro do YouTube e você ganhando monetização por isso. Então, se você quiser estar focando a sua divulgação, quando você fizer o lançamento da tua música, pode focar ali no YouTube que vai te render bem mais do que um Spotify, por exemplo.
Eu achei que não era porra nenhuma, que eu não ia conseguir nada disso, mas veja a quantidade de coisas que eu consegui comprar, que eu consegui também crescer como artista. E é isso, eu construí todo o caminho que eu precisava para trilhar, né, na parte da música e de tornar isso profissional. Agora basta apenas eu andar sobre todo esse caminho que eu construí. E também focar em aprimorar cada vez mais as minhas habilidades e também utilizando de formas melhores os equipamentos que eu adquiri nesse tempo. Comece de algum lugar. Seja só cantando, só aprendendo a tocar um instrumento ou aprendendo a gravar vídeos. Mas comece, pois você vai ver que conforme o tempo for passando, as dificuldades vão diminuindo, então você vai conseguir fazer mais coisas, a frustração vai ser uma coisa que você já vai ter se acostumado e lidado com ela, aprendido a consertar muitas vezes os erros que você cometeu. Não acha que você tem que fazer tudo perfeito na primeira vez. Se não tá bom, refaça e refaça e refaça. É agoniante, você vai precisar aprender a ter paciência, porque tudo que se faz bem feito é desafiador e leva tempo. Se você pensa em seguir, seja na música ou em outro tipo de arte, só faça. O mundo das empresas podem parecer a única alternativa, mas é tão desafiador e difícil quanto seguir seus sonhos. E quase nunca é recompensador. A arte pode até levar um tempo para te trazer dinheiro, mas ela sempre vai lavar sua alma. Por isso, não desista, siga em frente. Se esse é um desejo que tá ali bem escondido, mas que você sente que deve colocar na sua vida e se comprometer com isso, siga em frente, olhe tudo que você pode conquistar com isso. Também pense o quanto vai te fazer feliz. E eu espero que dê certo e a sua caminhada possa ser boa e cheia de experiências ótimas, que vai te fazer crescer e vai ter muitos momentos que você vai ter orgulho da vida que você tá levando e pelo que você está lutando. E dessa vez, por algo que realmente faça sentido pra você e não só porque deveria ser assim e porque todo mundo é assim. A gente pode ser diferente também. Pode ter certeza que vai ser muito mais recompensador se você seguir e realmente realizar aquilo que era apenas um sonho. Eu realmente espero que você tenha gostado. Se quiser, deixa um comentário aí. Fale sobre a sua experiência, se você já tá nesse caminho. Se você tem a vontade, só precisa de um empurrão. Se tiver dicas, coisas que te ajudaram também no processo, deixa aí. Eu vou adorar ouvir todos vocês. E deixa um like, por favor. Tchau, tchau e até a próxima.